Olá, alunos do terceiro ano. Na aula de hoje, nós vamos estudar em redação, o que corresponde às aulas 9 e 10 da apostila número 2 do ângulo. Diz respeito ao projeto do texto dissertativo. No que consiste o projeto de texto dissertativo? A partir do momento em que vocês recebem uma proposta de redação e observam o tema que foi pedido, que se fizesse um texto, é comum que vocês tenham o que nós chamamos tecnicamente de brainstorm, que diz respeito à chuva, à tempestade de ideias sobre aquele assunto. Então, por exemplo, se vocês receberem um tema trabalho escravo no Brasil, pode acontecer de ter alguns alunos que comecem a pensar no conhecimento de mundo que tem a respeito. Então, lembra da herança escravista, da nossa colonização, pode lembrar do trabalho escravo que existe na atualidade no setor têxtil no Brasil, ou mesmo em outras lavouras e fazendas que existem no interior do nosso país. Todos esses pensamentos que dizem respeito ao repertório, conhecimento de mundo que vocês têm, pode ser chamado de brainstorm. A questão é como organizar estes pensamentos para que o texto tenha começo, meio e fim. A organização das ideias para que o texto tenha fluidez varia muito de pessoa para pessoa. Algumas pessoas, alguns indivíduos preferem elaborar um mapa mental ou um mapa de ideias. Tem outras pessoas que preferem utilizar o próprio rascunho. É muito comum alunos fazerem antes um rascunho a lápis do texto para depois passar a limpo, e neste rascunho vão alterando palavras, hierarquizando informações. É uma modalidade também. Existe também uma modalidade mais organizada, que é tabelada, ou também chamada de formulário, em que existem alguns requisitos que cada parte do texto precisa cumprir, e o aluno preenche cada uma delas antes de escrever o texto. Essa é uma forma de organizar o texto, de organizar a produção dissertativa. E a modalidade de rascunho que a maioria dos alunos utiliza pode ser um fator ruim quando a gente dispõe de pouco tempo para produzir o texto, porque é necessário que o aluno faça o texto inteiro a lápis para depois passar a limpo, e isso pode fazer com que tempo precioso seja perdido. Entretanto, o aluno que tem dificuldade em fazer um mapa mental, ou mesmo o método de formulário tabelado, eu recomendo que continue fazendo rascunho, sempre tomando cuidado para que administre bem o tempo, tendo em consideração que a redação deve ser feita em 1 hora e 10 no máximo da prova de qualquer vestibular ou de concurso. O projeto de texto formulário ou tabelado, ele segue passo a passo as partes do texto dissertativo. A primeira parte, que é a introdução, é necessário que se apresente as seguintes condições. Primeiro, as palavras-chave do tema, depois a identificação do problema e depois a tese, que nada mais é do que a opinião de quem escreve sobre o assunto que é pedido para que você escreva. A segunda parte do texto, se for um modelo de redação do Enem, diz respeito ao desenvolvimento. E aí, aquele problema que você apresentou na introdução, você deve analisar de preferência as causas, pelo menos 2 causas, máximo de 3 causas para o problema, e apresentar, desenvolver os argumentos com conhecimento de mundo, com o repertório que você possui previamente, né? Então, qual seria a primeira causa do problema e a segunda causa do problema? Vocês têm liberdade para escrever uma sugestão, um parágrafo utilizar para falar da causa primeira do problema, e um segundo parágrafo do desenvolvimento usar uma segunda causa. E os possíveis impactos e como isso reflete na sociedade atualmente. Na última parte do texto, deve ser apresentada a conclusão. E a conclusão, no caso de uma redação de Enem, deve ser a solução para o problema apresentado, para o problema debatido. Lembrando, como já afirmado em aulas anteriores, que a solução deve apresentar 5 elementos: ação,
agente, o meio, o detalhamento e o efeito. Sem prejuízo dessas informações, as redações que possuem nota 1000 no Enem, elas costumam ter um fechamento ou encerramento. E o que diz respeito a isso? As informações que são apresentadas lá na introdução, se você usa, por exemplo, o livro 1984 na introdução, dependendo do tema, é importante que você retome a informação na conclusão. Vejamos no próximo slide como se deve fazer um fechamento. Disponibilizo neste slide para vocês uma das redações nota 1000 do ano de 2016, cujo tema era Caminhos para combater a intolerância religiosa no Brasil. Grifado em vermelho, no parágrafo de introdução, tem uma informação importante que a aluna faz com Memórias Póstumas de Brás Cubas, é um livro, inclusive, que foi solicitado para que vocês lessem em literatura no primeiro trimestre, e ela retoma a informação na parte destacada em vermelho no último parágrafo da conclusão. Ou seja, ela mostra que ela não simplesmente jogou a informação do Brás Cubas para mostrar que ela tem conhecimento de mundo. Ela fechou o texto mostrando que aquela relação que ela apresentou na introdução é pertinente para a conclusão do problema. Vejamos juntos. Brás Cubas, o defunto autor de Machado de Assis, diz em suas Memórias Póstumas que não teve filhos e não transmitiu a nenhuma criatura o legado da nossa miséria. Talvez hoje ele percebesse acertada a sua decisão. A postura de muitos brasileiros frente à intolerância religiosa é uma das faces mais perversas de uma sociedade em desenvolvimento. Com isso, surge a problemática do preconceito religioso, que persiste intrinsecamente ligado à realidade do país, seja pela insuficiência das leis, seja pela lenta mudança da mentalidade social. Ela já deu pistas aqui na introdução sobre o que ela vai falar nos próximos parágrafos. Percebam que no primeiro parágrafo ela já vai começar a apontar causas do problema. É indubitável que a questão constitucional e sua aplicação estejam entre as causas do problema. Conforme Aristóteles, a poética deve ser utilizada de modo que, por meio da justiça, o equilíbrio seja alcançado na sociedade. De maneira análoga, é possível perceber que no Brasil a perseguição religiosa rompe essa harmonia, haja vista que, embora esteja previsto na Constituição o princípio da isonomia, no qual todos devem ser tratados igualmente, muitos cidadãos se utilizam da inferioridade religiosa para externar ofensas e excluir socialmente pessoas de religiões diferentes. Segundo pesquisas, a religião afro-brasileira é a principal vítima da discriminação, destacando-se o preconceito religioso como o principal impulsionador do problema. De acordo com Durkheim, o fato social é a maneira coletiva de agir e de pensar. Ao seguir essa linha de pensamento, observa-se que a preparação do preconceito religioso se encaixa na teoria do sociólogo, uma vez que, se uma criança vive em uma família com este comportamento, tende a adotá-lo também por conta da vivência em grupo. Assim, a continuação do pensamento da inferioridade religiosa, transmitido de geração a geração, funciona como base forte dessa forma de preconceito, perpetuando o problema no Brasil. Infere-se, portanto, que a intolerância religiosa é um mal para a sociedade brasileira. Sendo assim, cabe ao governo federal construir delegacias especializadas em crimes de ódio contra a religião, a fim de atenuar a prática do preconceito na sociedade, além de aumentar a pena para quem o praticar. Ainda, cabe à escola criar palestras sobre religiões e suas histórias, visando a informar crianças e jovens sobre diferenças religiosas no país, diminuindo assim o preconceito religioso. Ademais, a sociedade deve se mobilizar em redes sociais com o intuito de conscientizar a população sobre os males da intolerância religiosa. Assim, poder-se-á transformar o Brasil em um país desenvolvido socialmente e criar um legado de que Brás Cubas pudesse se orgulhar. Percebam agora no final, ela retomando a informação do Brás Cubas numa sociedade futura em que as medidas que ela propõe na conclusão seriam aplicadas. No primeiro parágrafo do texto, o Brás Cubas não transferiu a nenhum descendente o legado de sua miséria. Ou seja, a sociedade é miserável, não há nada que preste, então não é bom, né, colocar filhos no mundo para propagar o comportamento humano. Por outro lado, se a sociedade se desenvolvesse socialmente, né,
O último parágrafo faria com que o Brás Cubas repensasse a atitude dele. Então percebam como que se faz um fechamento do texto, abordando novamente uma informação que foi apresentada lá na introdução.